paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia de devocional, onde meditamos na palavra do Senhor, onde nós queremos saber mais das Escrituras, mais do nosso Jesus, mais do nosso Deus. E hoje vamos ler a palavra que está em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Onde aconteceu isso com nosso Jesus? Lá na cruz. Por isso eu digo hoje para você, a cruz de Cristo é a maior expressão de amor. Um amor imensurável, glorioso, incondicional. A cruz de Cristo, sim, é a mais eloquente expressão de amor de Deus por você. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas ele revelou o seu amor por você na cruz onde estava pendurado o seu próprio filho. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por cada um de nós, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, quando aquele castigo era para mim e para você. Você é tão especial para Deus, mas tão especial que Ele amou você de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único filho. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus para a eternidade. Cristo veio para morrer em meu lugar, em seu lugar. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Deus já o criou e ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz esteve sempre incrustada, grudada no coração de Deus, sempre esteve diante dos olhos de Cristo, mas ele jamais recusou a cruz. Ele marchou para ela como um rei caminha para a coroação. O amor de Deus por mim e por você é eterno. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo, pois Deus não tem amor, ele é o próprio amor, e por isso ele não desiste de você. A cruz
cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele esvaziou-se, tornou-se homem. Foi servo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, cuspido, pregado na cruz, como disse a palavra, para levar as nossas iniquidades. Sendo Deus, ele se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo o autor da vida, deu a vida por mim e por você. Quem levou Jesus até a cruz? Quem o levou àquela cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os soldados o prenderam na cruz. Não. Quem levou Jesus à cruz, então? Quem levou o nosso Senhor para ser pregado naquela cruz? Os nossos pecados, iniquidades, erros, levaram Jesus à cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, diz a palavra, e moído pelas nossas iniquidades. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Levou sobre si o pecado de muitos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados que nos distanciavam de Deus. Ele foi moído pelos nossos pecados que nos separavam do nosso Pai. Na cruz ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado, o nosso pecado. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. O Pai o levou à cruz, porque a palavra diz no verso 6 que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não foi à cruz porque a multidão estava a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por algumas moedas, por ganância, ou porque Pilatos lavou suas mãos e o sentenciou por covardia, e os soldados cruelmente o pregaram na cruz. Não. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor a cada um de nós. E Jesus voluntariamente foi à cruz. A palavra diz que certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado, era o nosso pecado, ele não tinha pecado. E diz no verso 11, o seu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse que Jesus mostrou por nós lá na cruz?
O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo entregou por nós. Que tipo de sofrimento Jesus suportou por mim e por você? Jesus suportou um sofrimento moral, espiritual, físico. O seu sofrimento foi repulsivo. A palavra diz que ao vê-lo, os homens escondem o seu rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. A palavra diz que dele não fizemos caso. Ele teve uma experiência íntima, longa, pesada com o sofrimento, homem de dores e que sabe o que é padecer, diz a palavra sobre Jesus. E Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, porque a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres, com seus feitos. Agora, como uma turba grita diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue. Ele também foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando ele era infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado também pelas autoridades judaicas, pois o Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele foi traído, rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais o abandonaram e fugiram com medo. Vemos numa certa circunstância, ele está completamente sozinho na cruz, porque parece que ele foi rejeitado pelo próprio Pai, quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades e ele foi feito pecado por nós. Nesse momento ele sentiu-se sozinho, sentiu o desamparo de Deus e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E hoje ele ainda é rejeitado. Quando amamos mais o pecado, quando ultrajamos o seu espírito e calcamos os seus pés o sangue da eterna aliança, quando nós não nos entregamos a ele, quando não seguimos as suas palavras, o seu exemplo, o seu testemunho. Veja que muitas vezes ainda continuamos humilhando ele, quando fazemos coisas que envergonham o nome do nosso Salvador. Jesus suportou tanto sofrimento físico que ele ficou com um semblante completamente desfigurado. A palavra diz que não havia beleza nele, ele não tinha aparência nem formosura. A nossa feiura moral estava sobre ele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto ficou desfigurado por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldição. E o seu corpo foi duramente ferido. Ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas, chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada até a morte. Sendo libertador, ele se tornou preso. Sendo santo, foi escarnecido como criminoso. Sendo criador, foi cuspido pela criatura.
agora já arquejado e machucado pelos açoites, com o seu rosto totalmente ensanguentado, começa a longa caminhada para o Calvário. Sua fronte está ferida, sangrando. Seu corpo está febril, debaixo de todas aquelas chicotadas, daqueles empurrões. E começa a grande marcha para o Monte do Juízo. A maior marcha da história. Não com rodas de carros de guerras, nem com muitos cavalos, mas com os ruídos dos passos de um homem, andando sobre o peso do pecado dos homens. Jesus anda arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. Ele marcha debaixo da zombaria de toda aquela multidão. Seu corpo cai, mas é levantado aos empurrões e sob fortes açoites prossegue a marcha. Jesus é erguido de forma vertical lá na cruz para a sua morte. Suas mãos foram rasgadas, seus pés foram pregados. Foram 6 horas de vergonha, de terror. Ali suspenso sobre a terra e o céu sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos limpar e nos libertar do cativeiro do pecado. Ele foi à cruz como sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter suportado aqueles açoites. Nós é que deveríamos ter carregado aquela cruz, mas ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, não tinha dolo algum em sua boca. Mas ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como Cordeiro, foi levado ao matador. Mas Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Veja, no verso diz: verá a sua posteridade e se prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele passou tudo isso, mas a boa notícia é que ele ressurgiu. Ele está vivo. Sim, ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele conquistou para nós a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos comprou com seu sangue. Ele tirou de nós a maldição, a escravidão. Ele nos tirou do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora eu e você somos livres, somos filhos de Deus. Agora nós temos justificação, nós somos perdoados. Temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora nós somos filhos, herdeiros, adotados na família de Deus. E Ele, Jesus, chama um povo para si. Nós podemos ver no verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Aleluia! Nós podemos ver também em Hebreus 12:2, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Aleluia! A recompensa de Jesus é você, é seu arrependimento,
É sua volta para Ele, é sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é fazê-lo sofrer de novo, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz-lhe alegria, como fala a palavra. Cristo suportou tudo aquilo para conquistar você. Ele ama você. Você é a sua recompensa. Hoje, o Pai quer lhe trazer Jesus, para a alegria de Jesus, para celebrar uma grande festa lá no céu. Esse é o trabalho de Jesus. Esse foi o objetivo da cruz, para que eu e você, perdidos num lamaçal de pecados, tivéssemos outra chance de sermos filhos amados de Deus, com acesso ao Pai, para falar com Ele e ouvir a sua voz. Não rejeite o trabalho da cruz. Não rejeite Jesus. Não rejeite o amor de Jesus por sua vida, por sua família, pelo seu futuro. Aceite-o hoje. Chame-o para dentro da sua vida e não o largue nunca mais. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.